Gente, antes de começar a falar do assunto de hoje, eu quero gastar uns segundinhos para fazer alguns agradecimentos. Eu estou muito feliz porque o canal Enfermeira Clara Educa alcançou mais de 200 seguidores. Eu sei que pode representar pouco para muitas pessoas, porém para mim é um número expressivo e me deixa muito contente por saber que o canal ele está ajudando muitas pessoas a esclarecer suas dúvidas. Então, ele tem um objetivo principal, né? O canal ele tem esse objetivo de prestação de serviço à comunidade. Ele não tem fins lucrativos. Vejam que eu não vendo nenhum tipo de produto aqui no canal. Não existe nenhuma oferta de maneira assim camuflada, nada disso. Todas as pessoas têm acesso ao conteúdo quantas vezes ela quiser assistir, tirar suas dúvidas. Então, ele é um canal feito para a comunidade, é um oferecimento do meu conhecimento para vocês, é um compartilhamento do que eu aprendi durante anos. E eu quero agradecer aqueles seguidores, aquelas seguidoras que estão comigo todas as segundas-feiras, né? Como a Maria Nocite, que sempre deixa um comentário, como a Maria de Fátima, como Juarez Flores. Então assim, gente, vocês me deixam muito contentes, porque eu sei que vocês assistiram e ainda me dão um feedback. Então eu tive essa grande vontade, né, de compartilhar com vocês esse aumento no número de inscritos, bem como de visualizações, né, que já passam de 10 mil visualizações dos vídeos, e isso me deixa animada para gravar novos vídeos. Então assim, coloquem nos comentários se vocês estão gostando, ideias de novos vídeos, sugestões, fiquem à vontade para falar comigo. Eu sempre leio os comentários, tento ler e é muito gratificante, é muito gostoso. Então, meu muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Olá, meus seguidores, minhas seguidoras e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje, dando sequência na série Doenças do Sistema Respiratório, hoje quero falar a respeito de um sinal, um sintoma muito comum em quase todas as doenças do trato respiratório. Eu sou a professora Clara, enfermeira intensivista, educadora em saúde e mestre em filosofia pela USP. Então vamos lá! Então vamos falar sobre a tosse. Esse sinal, esse sintoma que geralmente está presente nas doenças do sistema respiratório e que incomoda muito, às vezes dificultando a vida da pessoa. É complicado você trabalhar, estudar e até mesmo descansar com esse sintoma da tosse. Então já coloca aí nos comentários para Pro Clara se você já teve tosse, se ela incomodou sua vida, como que você resolveu, se essa tosse à noite incomodou e atrapalhou o seu sono. E aí eu começo falando para vocês que embora a tosse ela tenha essa conotação de algo que incomoda bastante, ela é um mecanismo protetor
do nosso organismo. É isso mesmo, a tosse é importante. Se não tivéssemos tosse, nós poderíamos ter doenças mais graves e até a morte. Então, no geral, quando a gente começa a tossir, vem aquele desejo de parar com a tosse ou de tomar algum medicamento que encerre esse sintoma. Só que não, gente. Primeiro, vocês precisam pensar que a tosse, ela é sim benéfica. Ela é um mecanismo natural de proteção. Então, ela protege as nossas vias aéreas inferiores, o pulmão, de que doenças ou partículas tóxicas elas cheguem nas vias aéreas inferiores, ou seja, nos pulmões. Então, quando nós tossimos, a ideia é colocar para fora um agente que está causando algum tipo de irritação. Então, essa é a primeira informação que eu gostaria que vocês guardassem na cabeça, para que quando vocês virem alguém com tosse ou quando vocês tiverem tosse, pensar, não é algo ruim, muito embora esteja associado a doenças. No geral, nós temos tosse quando o nosso sistema ele está começando a ser acometido por uma doença ou quando já está em curso dessa doença. Então, isso é bem importante. Segunda coisa, tá? Muito importante, é que a tosse, ela mostra para nós que algo está errado. Não é normal tossir. Então, vamos ver as razões pelas quais o nosso organismo tem esse mecanismo de tosse. A primeira delas é irritação das vias aéreas superiores, tá? Então eu trouxe aqui para vocês o meu esqueleto predileto, tá? Para estar mostrando, né, o que acontece. Na verdade, não é o esqueleto, é o crânio, né? O crânio humano, né? E pensar que todos nós somos assim, né? Debaixo dessa musculatura, desse tecido, dessa pele bonita, né? Então, assim, quando, né, um agente, uma poeira, um ácaro, algo que o nosso organismo ele entende como sendo causador de um malefício, ele entra pelas vias aéreas, né, que pode ser o nariz e a boca, o nosso organismo detecta como sendo algo que pode causar dano. Então, nesse momento, é lançado um mecanismo da tosse para colocar essa poeira, esse produto tóxico, esse ácaro, essa fumaça para fora. Por quê? Se essa partícula tóxica, ela conseguir invadir o nosso sistema respiratório e chegar nos pulmões, o dano vai ser maior, tá bom, gente? Então, a tosse, ela tenta colocar para fora aquilo que não deve chegar nos pulmões, que é um órgão estéril e muito delicado, ok? Então, quando existe a tosse e você já consegue colocar esse agente que está causando irritação para fora, a tosse cessa, ok? Então, às vezes, nós podemos engasgar e, como mecanismo de proteção,
Nós vamos tossir e colocar para fora aquilo que nos engasgou, que provocou o engasgo. Pode ser até a saliva, água, algum alimento. Então, tudo isso sendo colocado para fora, a tosse cessa. Agora, existem situações onde o seu organismo, a tosse, esse mecanismo de expulsar aquilo que pode causar dano, não é suficiente. Quando que acontece isso? Nós temos casos de vírus, bactérias, fungos que nós estudamos nas outras aulas. Então, quando ela permanece, vamos dizer, na cavidade nasal, como o rinovírus, né? Então, é um vírus que ele vai ficar na cavidade nasal e ele vai provocar resfriado. Então, nessa região, ele vai provocar também tosse. Às vezes, ele vai invadir a cavidade, né? Chegando na faringe, que a gente pode observar olhando lá no fundo da nossa boca. Então, essa região que a gente enxerga lá no fundo é uma parte da faringe, né? A faringe, ela é um órgão que ela é comum tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Ela parece um elevador, porque ela vai passando pelos dois sistemas, tá bom, gente? Então, aí a pessoa acaba tendo uma faringite, né? A faringite, ela também leva a tosse, né? A inflamação, a gente consegue ver de repente aqui a região das tonsilas, que antes a gente chamava de amígdalas, né? Então, elas vão ficar avermelhadas, pode ter secreção purulenta e o organismo vai, através da tosse, tentar mandar isso para fora, tá? Esse micro-organismo causador da faringite para fora, tá? Através da expulsão com a tosse. Nós temos também a laringite. Nós não podemos enxergar a laringe aqui porque ela tá mais abaixo, tá? A gente não consegue ver a olho nu. Quando nós temos laringite, que é a inflamação das laringes, e ela se comunica com a parte do sistema respiratório, nós também vamos ter um problema, como ela é mais abaixo, né, próximo da traqueia, é comum que tenhamos uma tosse que o pessoal fala assim, nossa, parece uma tosse de cachorro. Eu não encontrei um termo melhor para estar falando dessa tosse que o pessoal fala que a tosse parece tosse de cachorro, né? Aquela tosse bem assim, né? Aquela tosse seca, irritativa, tá bom? Então, muitas vezes essa tosse, essa laringite, como ela tá muito próxima das pregas vocais, tá? Ela pode deixar a pessoa rouca, afônica, sem voz, tá? Então são aqueles casos que a pessoa fala, eu tô afônica, né? Não consigo falar, não sai o som. Por quê? Porque a pessoa tá com uma laringite importante. Vai causar dor, vai causar outros sintomas e também essa tosse, tá bom? Outra causa de tosse, né? A sinusite. Então, a sinusite é a inflamação, a infecção dos sinos, que são esses ossinhos aqui, gente, essas cavidades que a gente tem na face, tá? Então, essas cavidades aqui, elas se enchem de secreção, né? Essa secreção, ela se acumula e também gera tosse. Por quê? Todo o sistema, ele vai perceber que ele está congesto, difícil para o ar entrar. Então, a tosse, ela vem no sentido de mandar tudo isso para fora,
né? De fazer com que saia essa secreção, que ela seja expulsa, tá bom? Então, diante dessa explicação, a gente percebe que a tosse, ela é um mecanismo protetor e multifatorial, né? Nós temos muitas razões pelas quais a gente pode ter tosse. Antes de pensar em impedir a tosse, resolver, fazer ela parar, se faz importante que você pense sobre essas duas coisas. Ela está me protegendo de algo que está tentando invadir o meu sistema respiratório e a parte mais nobre, que é o pulmão. Segundo, existem vários fatores para eu ter tosse. Ela é multifatorial. Então vamos pensar no que leva, né, a tosse de acordo com o ambiente. Então, o ambiente em que você se encontra, ele pode sim estar sendo a razão da tosse. O que eu quero dizer com isso? De repente, onde você está morando, trabalhando, estudando, é um lugar empoeirado, com presença de ácaro, fungos, mofo. Então, uma área fechada, abafada, mofada. Então, procure observar onde você tem ficado, aonde você tem estado mais tempo. Existem outras possibilidades. Exemplo, olha, cheiro muito forte, produtos de limpeza, produtos químicos podem irritar as nossas vias aéreas superiores, provocando tosse. Quais são outras causas, outros fatores que levam à tosse? O resfriado, que é um vírus, como nós já vimos. Quem não viu, eu tenho vídeo gravado sobre a diferença entre resfriado, gripe, sinusite, rinite. Então, deem uma olhada nesses vídeos, né? Então, também vai provocar tosse. A gripe, né? Como nós vimos, a sinusite. Então, todas essas manifestações de infecção na nossa região do sistema respiratório superior e inferior, elas podem causar tosse, tá bom, gente? Bem como o refluxo esofágico. Então, quando nós engasgamos, também o nosso organismo, ele lança a mão do mecanismo da tosse para colocar esse causador para fora. Então, isso também acontece. Não é no sistema respiratório, já é no sistema digestório, porque é esôfago. O esôfago está no sistema digestório, ele faz do digestório, isso ele faz parte desse sistema, porém ele pode sim causar tosse, tá? Então é importante que você, antes mesmo de procurar o médico, porque o médico deve ser procurado para se investigar a causa da tosse, que você examine o seu ambiente, porque ele pode ser a causa da tosse. E aí, quando você chegar ao médico, fica mais fácil de você falar: olha, doutor, eu pintei minha casa com uma tinta X, trouxe até o nome, tirei foto da lata da tinta e depois disso eu comecei a tossir. Olha, a minha tosse eu observei que é sempre à noite, eu não consigo dormir, eu acordo com tosse. Então você vai levar informações que vão ser relevantes para que o médico consiga ver qual é o melhor tratamento para você, ok? Além desses fatores, gente, tem outros, tá? Como, por exemplo, problemas cardíacos. Gente, é isso mesmo. Então, assim, algumas patologias cardíacas, elas causam tosse. Então, olha que sério que é a tosse.
e até mesmo alguns medicamentos que as pessoas cardiopatas tomam, como o Capotem, Captopril, né? Tão conhecido, tão utilizado. Algumas pessoas, elas desencadeiam a tosse no uso do Capotem, do Captopril. Então, por aí, vocês já conseguem ver que apesar da tosse ela ser um mecanismo protetor, ela precisa ser investigada. Ela pode ser, inclusive, causa de um tumor nos pulmões, tá, gente? Quando eu entrar nos sistemas que eu vou falar de oncologia, né? Eu vou falar um pouquinho das doenças oncológicas, dos tumores. Então, eu vou voltar nessa questão do tumor que provoca tosse, tumor nos pulmões, tá bom, gente? Mas por hora, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou falar desses fatores da tosse. Então, recapitulando, é importante você fazer um exame do ambiente e lembrar também que a tosse, ela é um mecanismo de proteção. Dito isso, nós temos que avaliarmos se essa tosse, de repente, ela é proveniente de um resfriado. Então, assim, estou com febre, dor de garganta, dor no corpo, coriza. Então, assim, tem grandes chances dessa tosse ela ser proveniente de um resfriado, de uma gripe, ok? É uma tosse seca e eu não tenho nenhum outro sintoma de gripe ou resfriado. Então, pode ser do ambiente, pode ser algo alérgico, pode ser até um estresse. O estresse, a questão emocional, ela desencadeia muitas vezes problemas respiratórios e um desses é a tosse, o pigarro. Então, quando que eu tive isso? Em que momentos eu tive a tosse? Depois, os horários que essa tosse aparece. Ela é ininterrupta, é o dia todo, intermitente. Ela acontece só de manhã? Ela acontece no final do dia? Ela acontece quando eu estou dormindo ou acordo com tosse, tá? Então veja, quando você observa isso, você pode levar todas essas informações para o profissional que vai atender você, para o médico, para o pneumonologista. Então é onde você se torna protagonista do seu tratamento. Que assim, gente, uma coisa é certa, o médico, ele não sabe o que acontece na tua casa, né? Ele não sabe, assim, como você vive, as coisas que você faz, aonde você trabalha. Às vezes ele vai realmente fazer essas perguntas para você. Mas quando você já pensou na tua casa e já leva essa informação, fica muito mais fácil para o médico e, consequentemente, é melhor para você, para que possa ser feito um diagnóstico mais assertivo. Ok, gente? Além disso, nós temos a tosse seca e nós temos a tosse produtiva, tá bom, gente? A tosse seca, ela é mais comum quando são problemas de irritação das vias aéreas. Então, é um produto agrotóxico, alguma coisa que você inalou, um cheiro forte, uma fumaça, tá? Então isso vai gerar, a princípio, uma tosse seca. Não que depois ela não se torne produtiva, porque o mecanismo de tentar também expulsar esse agente agressor é produzindo muco. Então, quando a gente começa com a coriza, com a tosse produtiva, também é um mecanismo de pôr para fora, né? O que causou dano para o nosso organismo, né? Colocar para fora esse agente agressor, ok, gente?
mas no começo ela começou seca, ela permanece seca, pode ser uma tosse cardíaca. Você já tem algum problema no coração? Então, você começa a ver dessa maneira. Além da tosse seca ou produtiva, nós temos também a tosse aguda e a tosse crônica. Então, a tosse aguda é aquela que dura até no máximo 3 meses, tá, gente? E é muito. Passado disso, nós dizemos que a tosse ela se tornou crônica, né? Mais de 90 dias, 180 dias, e a pessoa tá sempre tossindo e ela fala: eu tô fazendo tudo que eu posso em casa. Eu fui até a farmácia, me deram xarope. Gente, isso é muito perigoso. Porque essas medicações, elas têm efeito colateral, né? E além disso, ela pode mascarar uma doença mais séria. Então, o que você pode fazer em casa é essa observação. E além dessa observação, você pode lavar as narinas, tá, gente? Então, começou a tossir, não sabe a causa, faça a lavagem das vias aéreas superiores com soro fisiológico, tá bom? Então pega a ampolinha, lava, depois eu vou fazer um vídeo ensinando como lavar adequadamente as vias aéreas. Isso não tem contraindicações, né? O soro fisiológico, ele é semelhante aos líquidos do nosso organismo, ele é uma solução isotônica. Ele não vai provocar irritação, ele vai só lavar. E lavar nunca vai ser ruim, porque vai ajudar a expulsar aquele agente causador. Nem sempre o soro fisiológico vai resolver, tá? Outra coisa, uma inalação com soro fisiológico, beleza, gente? Enquanto você tá agendando o médico, tá marcando o médico. Hidratar, tomar muita água, muito chá, aumentar a ingesta de frutas, legumes ricos em vitamina C, aumenta a tua imunidade, vai ajudar, né? Nós sabemos que não é assim, né? Fiquei com uma tosse, já marco o médico, já passo do médico hoje, amanhã. Existe uma burocracia. Então, você pode realmente fazer essas coisas. Professora Clara, posso fazer lá um chá com mel, com eucalipto? Se você não é diabético, pode usar o mel, né? Você pode fazer chás múltiplos, né? Isso vai ajudar, vai hidratar. Existem propriedades nos chás. Eu mesmo sou adepta de tudo isso. Porém, o mais importante que eu quero que vocês guardem dessa aula é: tosse pode ser algo mais sério. Então, não deixe de procurar o médico. Se a tosse passa de 30 dias e se torna crônico, mais sério ainda, pode ser tuberculose, lembra, gente? Então, isso é muito importante. Se você tá com a tosse produtiva, você tá com catarro, você está expectorando esse catarro, é importante olhar para esse catarro. Ai, professora Clara, que nojo! Olha, gente, você tem nojo do seu catarro? É complicado, né? Mas precisa olhar. Por quê? Se é uma secreção clara, né, um catarro ali, que ele é um muco clarinho, não tem um odor muito forte, talvez é só uma rinite, um resfriado mais simples. Mas se esse catarro é amarelado, esverdeado, marrom, com sangue, então, ou, né, e acompanhando tudo isso, um odor fétido, né, aquele cheiro forte, é infecção bacteriana muitas vezes. Então, vai precisar passar no médico, às vezes hipopneumo, às vezes tomar antibiótico, antiviral, antifúngico, para a coisa não complicar, né? Então, veja, começou com uma tosse,
né? Depois a tosse gerou secreção, gerou catarro, o catarro é desse jeito, começa a ter dor no peito, não consegue expectorar, então vai complicando, tá bom, gente? E assim, não dê água quando a pessoa está tossindo, porque ela pode broncoaspirar. Ela pode sim tomar a água quando cessou a tosse, tá? Parou de tossir, tá respirando normal, deu aquele intervalo, então dê a água. A pessoa tem que tomar água como? Bem sentada, com essa região aqui bem estendida e em pequenos goles e sem conversar, né? Então sabe aquela pessoa afobada tomando água, falando, ai, essa tosse me incomoda. O que vai acontecer? Essa água que você deu, que ela tomou, vai lá para os pulmões. A água não é estéril e a pessoa vai acabar tendo pneumonia, uma infecção nos pulmões. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloquem aí nos comentários, né, qual é a tua experiência com tosse, que eu vou ficar muito satisfeita, tá bom, gente? E por hoje é só.